Olá, está começando mais um Conexões Imobiliárias e hoje a conversa é sobre um assunto que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado imobiliário, o aluguel por temporada. Para falar sobre isso, eu converso com a corretora de imóveis e segunda vice-presidente do Cresce Ceará, Adriana Neves. Obrigada por ter vindo aqui ao programa. Obrigada, Mirela, pelo convite. Sempre estamos ao dispor para o Cresce e para também esclarecer ao público essa grande questão que é o aluguel por temporada. Sim, falando em esclarecer, o que caracteriza uma locação por temporada? Ela tem características definidas? Tem sim, a locação por temporada, a característica principal dela é a temporalidade, ou seja, ela é um aluguel de curto prazo, geralmente 3 diárias, 4 diárias, ou uma semana, um mês. E é um aluguel voltado para pessoas que vêm turistar, né? Vêm fazer turismo aqui no nosso estado de Ceará, ou então pessoas que vêm fazer um curso. É um professor, profissional liberal, que vem de outro estado para fazer um curso aqui no Ceará sobre qualquer assunto. Então, ele não precisa, né, alugar um apartamento para um ano. Ele vai alugar um apartamento para um mês, para 45 dias. Uhum. E o aluguel por temporada se encaixa muito nesse perfil. Sim. E quais são os cuidados, Adriana, que o proprietário deve ter ao alugar por temporada o seu imóvel, seu próprio imóvel? Primeiro, o aluguel por temporada não é uma coisa fácil de executar. É uma coisa bem difícil. Por quê? Vamos lá. O proprietário vai alugar direto. Tá? Ele tem que saber dos seguintes percalços que podem acontecer. Tá? Falta internet no sábado à tarde. Deu um problema na geladeira no domingo de manhã. Né? Ele tem o voo do cliente, por exemplo, atrasou e só vai chegar às 2 horas da manhã. E ele tem que entregar a chave para o cliente. Então, tem várias coisas, né, envolvendo a locação por temporada que o proprietário tem que ficar esperto e chegar para ele mesmo e dizer assim, rapaz, vale a pena eu perder meu sossego, eu perder a minha tranquilidade ou entregar para um corretor ou para uma empresa responsável que seja especializada no assunto. Essa é a grande questão. Então, o cliente, o proprietário, ele sempre que entrega um imóvel a qualquer imobiliária que tem experiência, eu sempre falo em experiência, gente, porque tem muitas pessoas aí que são os famosos caras que dão golpes, os golpistas, né? Então, eles pegam o seu imóvel, prometendo a você milagres, tá? Não, eu vou só cobrar uma taxazinha aqui, mas não se preocupe que eu vou cobrar do inquilino, você não vai pagar nada. E eles acabam depredando o seu imóvel, muitas vezes roubando coisas de dentro do seu imóvel, como já aconteceu. Uhum. Então, as pessoas têm que ficar os proprietários têm que ficar muito espertos, muito atentos a essa questão de quem você está entregando o seu imóvel para locação. Uhum. Existe alguma legislação específica que regulamenta esse tipo de locação? Nós temos contratos específicos, tá certo? Que regulamenta toda essa relação, tá certo? Entre nós e o cliente. Uhum. Dizendo que é o cliente, os direitos e deveres de cada um, tá? Mas, geralmente, essas pessoas não têm. As pessoas, como eu digo, os golpistas, eles não têm. Eles podem até fazer um contrato, mas é um contrato que prometendo tudo e não entregando nada, na realidade, né? Então, eu sempre digo aos proprietários, o que é que eles têm que fazer? Primeiro, eu estou entregando o meu imóvel a um corretor filiado ao Cresce, eu estou entregando o meu imóvel a uma empresa filiada ao Cresce, esse corretor e essa empresa têm experiência em locação por temporada? Porque eu digo que toda profissão é que nem médico. Um médico que é pediatra não vai entender de neurologia. Ele pode até entender assim, por cima, mas não entende profundamente, né? Então, uma empresa hoje que trabalha com locação por temporada, ela tem que ter uma expertise muito grande,
tá? Sistemas voltados todo para locação por temporada, para que o cliente possa entrar nesse sistema e ver como é que está a posição do imóvel dele. Tem que ter faxineiras habilitadas para fazer a faxina do imóvel dele rapidamente. Tem que ter um bombeiro eletricista que possa atender. Tem que ter um atendimento 24 horas. Então, porque ninguém sabe que horas vai dar um problema, né? Recentemente, a gente teve um caso de um hóspede que nós alugamos uma casa e simplesmente deu uma pane de energia, né? E queimou alguns objetos. Então, como é que o cara vai passar um final de semana no Porto da Arduna achando que está tudo ok, tudo lindo e maravilhoso e não tem geladeira nem freezer? Então, a gente deslocou uma pessoa lá no sábado de manhã para a pessoa ir para lá para fazer o serviço. Mas será que uma pessoa que não tem essa estrutura, como é que ele vai arranjar esse bombeiro eletricista no sábado às 10h30 da manhã, no sábado às 14 horas? Não arranja, entendeu? Não arranja. E se arranjar, sei lá, não é uma pessoa confiável, porque a gente também tem que trabalhar com pessoas confiáveis, com funcionários, com as pessoas que estão parceiros nossos, que a gente pode ter uma confiança que o rapaz, que a moça está fazendo um excelente serviço. A lei do inquilinato é a que estabelece os direitos e deveres tanto do inquilino como também do proprietário. Serve também para locação por temporada? Serve também. Serve, apesar da locação por temporada, ter a especificidade dela, porque a lei do inquilinato, ela fala muito em locação a longo prazo, tá? O contrato tem que ser de tantos meses, você pode cobrar uma multa de 10%, tá certo? Tem que ter um calção, então ela fala muito voltada para locação normal, locação anual, como a gente chama, não em locação por temporada. Locação por temporada, o mundo girou, entendeu? E muitas vezes as leis não acompanham esse giro. Então, a locação por temporada, as pessoas que fazem seriamente, elas tiveram que se organizar, tá certo? E se amoldar ao mundo de hoje, né? Eu não posso pegar e dizer assim, não, você só vai pagar em espécie, como antigamente era, né? Hoje em dia, nós temos Pix, nós temos cartão de crédito, nós temos um cartão que o cara paga de onde ele estiver do mundo, né? Então, são esses tipos de comodidade que a gente dá para os clientes, né? Mas sempre se baseando na lei do inquilinato, que é, digamos assim, uma lei maior que a gente diz assim, opa, peraí, eu posso ir até aqui, mas não posso ultrapassar, porque a lei do inquilinato diz isso, isso, isso. E com relação aos impostos e taxas para quem aluga com frequência? Olha, na escala, a gente sempre tem um sistema fiscal assim, totalmente padrão, né? Na hora que você emitir uma nota fiscal, aí já sai os impostos, tudo normais para pagar. Os impostos de locação por temporada, na realidade, a grande maioria quem vai pagar é o cliente e não a empresa. Locação por temporada, geralmente as empresas cobram 20%. Tá? As imobiliárias. As imobiliárias cobram 20% só o proprietário. O proprietário fica com 80%. Sim. Então, a gente repassa os 80% para o proprietário. Vamos fazer aqui uma continha básica. R$10.000, eu repasso R$8.000 e fico com 2. Né? Ah, é muito dinheiro? É, mas as pessoas não olham que nesse valor de R$2.000 tem toda uma estrutura por trás. Tem faxineiras, diaristas, tem pessoas ligadas ao marketing, tem pessoas ligadas à parte de manutenção, né? As empresas maiores, como é o caso da minha, eu tenho uma gerente comercial, eu tenho 5 pessoas no comercial, eu tenho uma chefe de manutenção, eu tenho uma chefe de faxineiras, então tudo isso é custo. Sim. Que são tiradas, vamos dizer, em parte, em boa parte, nos R$2.000, o exemplo que eu dei recente. E é mais rentável para o proprietário disponibilizar o seu imóvel para locação por temporada? Ele acaba ganhando mais ou depende? Vai depender do imóvel, entendeu? Depende muito do imóvel. Às vezes um cliente meu diz assim, eu vou comprar um imóvel
lá na praia tal e queria deixar por aluguel por temporada. A primeira pergunta que eu faço, tem alguém lá nesse local que faz um aluguel de temporada bacana, com experiência, que não vai lhe dar dor de cabeça? Não, tem não. Como é que tu vai fazer isso? Porque aluguel por temporada, ó, inclui, por exemplo, uma coisa bem simples, é limpeza e lavanderia, tá? A pessoa chega e diz, eu estou precisando de toalhas novas. E aí? Como é que o cara vai sair de Fortaleza para levar, vamos dar um exemplo, toalhas novas lá em Flecheiras? Tem uma série de coisas. A pessoa pode até alugar, digamos assim, rapaz, eu vou alugar minha casa porque eu tenho uma pessoa lá no local que é muito boa, né, que cuida da minha casa, e eu vou alugar essa minha casa e a pessoa vai ficar de olho. Ok, mas não é um aluguel por temporada de muito tempo, digamos assim, né? De um recorrente, como a gente chama. Porque o aluguel de temporada recorrente é aquele que você começa a alugar agora, se aluga a semana toda. Numa perspectiva bem profissional. Exatamente. E esses aluguéis de temporada, eles são os melhores imóveis para você adquirir, são os imóveis próximos à praia, nas grandes capitais, nas grandes cidades turísticas, porque, ou então nas grandes cidades também universitárias. Porque outros tipos de local aluga por temporada? Aluga, mas vai alugar quando? Aluga no carnaval, nos feriados, Semana Santa. Às vezes não se paga, né? Ele tem às vezes tem prejuízo, porque dependendo de para quem ele vai alugar, pode acontecer. Eu tenho um caso que eu sempre digo, que é de uma grande amiga minha, que diz, não, eu vou alugar meus apartamentos aqui, Fortaleza. Aí alugou para um italiano. Resolveu alugar, um senhor lá italiano, pagou à vista, não sei o quê, e pagou 3 meses. Aí o italiano ia vencer o 3º mês, ligou para ele e disse, olha, eu estou em Canoa Quebrada, mas eu chego daqui a 2 dias, e quando eu chegar, aí eu passo aí e eu quero renovar por mais 3 meses. Ok? Eu disse, não, tranquilo. E nada do italiano chegar, ela foi no prédio. Como ela... Não, ninguém nunca mais viu ele por aqui, não. Ela tinha uma segunda via, entrou. Ele tinha roubado tudo o que fosse pequeno que ele pudesse levar. Caramba. Geladeira não, mas televisão, micro-ondas, até aquele aparelhozinho da internet, tudo que ele pôde levar, lençol, travesseiro, utensílios do lar, tudo, louça, tudo que ele pode levar. Ele levou e simplesmente ela foi atrás dele, né? Era todo falso. CPF falso, identidade falsa e pagou. Estelionatário, né? Estelionatário, né? Então, pegando esse gancho, Adriana, quais são os principais erros que os proprietários cometem ao anunciar e alugar os seus imóveis por temporada? Olha, na realidade, na hora que eles alugam, o principal erro não é em anunciar, é em saber a quem ele está alugando. Entendeu? E saber se ele tem uma estrutura para dar para aquele cliente. Eu tenho um cliente meu que ele tem uma casa belíssima e ele aluga 2 vezes por ano. Mas o aluguel é uma casa numa praia paradisíaca que ele aluga na faixa de R$ 200.000 por ano, por período, 10 dias, entendeu? Uma casa de 8 suítes, mas é uma coisa diferenciada. Ele aluga 2 vezes por ano e tira todas as despesas da casa. A ideia dele é essa, mas ele tem uma pessoa, um morador, que mora dentro do negócio dele. É diferente do que a pessoa ter uma casa, vamos dizer, numa praia próxima aqui no Porto da Arduna, tá certo? Aí eu vou alugar no carnaval. Né? A quantidade de pessoas é uma outra coisa que o proprietário tem que se preocupar. Às vezes ele aluga um apartamento, que o apartamento ou uma casa, que é uma casa para 10 pessoas. Né? Tem muitos casos que quando o proprietário chega lá, tem 30 pessoas. Carnaval, né? Rede e colchonete no chão, era só o que tinha. Entendeu? Então, isso faz com que a casa estrague mais rápida. Né? Vai louça quebrada, né? Utensílio quebrado, televisão quebrada, cama quebrada. Ele vai cobrar quem isso? Se ele não tiver uma estrutura jurídica atrás que vá auxiliá-lo nesse setor. E os cuidados que o inquilino deve ter, quem está alugando um imóvel?
Porque também existem, né? A gente estava até falando antes de começar a gravar, existem aquelas propostas que aparecem na internet com valores muito convidativos, bem menores do que os praticados no mercado. E quando a pessoa vai ver, nem sempre a pessoa tem a possibilidade de visitar antes, ou não conhece ninguém que more perto que possa dar uma olhada antes. E quando vai ver, ou o imóvel não existe, ou não é nada daquilo que ele estava pensando. Querida, você colocou um ponto assim essencial. Primeiro de tudo, de quem você está alugando. É um corretor? É filiado ao Cresce? Bem facinho, como é o nome do senhor mesmo? José Maria da Silva. Seu José Maria da Silva. Você tem Cresce, José Maria? Ah, eu tenho, tal. Qual é o número do seu Cresce? Porque todo mundo sabe o número do seu Cresce, né? CPF, todo mundo sabe. Então ele investiga se o cara é rapidinho. Ele não perde nem 5 minutos. E se ele disser que o imóvel é dele? Não, não tem um Cresce porque o imóvel é meu, eu sou proprietário. Pronto. Aí ele entra, tá certo? Se o senhor é proprietário, então deixa eu fazer uma pesquisazinha assim. Se o senhor é proprietário, me passe aí o documento do seu imóvel. Me desculpa pedir, mas é porque eu sou de São Paulo e eu não conheço nada no Ceará. Se a pessoa for idônea, né? O proprietário, ele pega assim na hora e manda. E ele vai ver que no meu caso, a Adriana, né? Nepomuceno Neves é a proprietária do imóvel X. A matrícula do imóvel. Entendeu? Ou a matrícula ou a escritura. Então é tranquilo quanto a isso. Agora tem que tomar cuidado, principalmente para os anúncios de uma região que todo mundo anuncia numa faca de 5, 6 mil e aparece um de 1.500. É fraude, gente. É golpista. Olha, aqui tá tendo uma nova fraude agora em locação, que é o seguinte, a pessoa procura, né, um imóvel, aí vê, assim, nesse prédio aqui, todo mundo aluga R$3.000, tem um a 1.800. Aí a pessoa liga e diz, não, esse aqui, não, mas tudo bem, mas eu queria conhecer, pode ser? Não pode, mas o senhor tem que fazer um depósito antes. Ele faz esse depósito e nunca mais recebeu o dinheiro. Nem a pessoa nem consegue se comunicar mais com a pessoa que fraudou ele. Entendeu? Vai para a polícia, mas a polícia de nada para pegar um fraudador desse, eles não vão. Tantos problemas de segurança pública que a gente tem que uma fraude de R$1.800 fica lá no final da fila. Né, em prol de assassinatos, de facções, esse tipo de coisa. Então, veja bem de quem você está alugando, principalmente se você for de outro estado. Procure uma empresa séria, um corretor sério, tá certo? Investigue. Rapaz, você não passa nem uma hora investigando isso. E você faz com que isso, você quando chegar no local, você não vai passar pelo dissabor de chegar lá e dizer, não, senhor, não tem ninguém aqui não, essa pessoa não é proprietária, não. E quando o imóvel existe, está tudo ok, mas aí quando ele chega lá, o chuveiro está quebrado, existem alguns danos, lá no banheiro está vazando água, aí o que ele pode fazer, já que o aluguel por temporada se caracteriza por um período de estadia curto? O que ele pode fazer? Olha, a única coisa que ele pode fazer é rezar para o proprietário ou para quem ele alugou, ter um bombeiro eletricista que resolva, tá certo? Mas é cabível de multa, por exemplo? Não, tudo é cabível. Você pode negociar, por exemplo, olha, eu paguei aqui para uma semana, estou aqui com esse desconforto, o chuveiro não está funcionando. É cabível, mas aí a pessoa do outro lado vai ter que concordar. Né? Eu sempre digo assim, uma negociação é duas partes. Se a pessoa do outro lado for uma pessoa coerente, ela vai concordar na hora. Não, o senhor tem razão, eu lhe peço desculpa, eu vou mandar uma pessoa aqui. Eu vou lhe dar um exemplo. A gente tem um imóvel ali na Abolição, e é um imóvel para 10 pessoas. E foi alugado, a primeira alocação dele. É um prédio antigo, mas o imóvel foi zerado, todo renovado. E a pessoa chegou lá e, quando foi um sábado de manhã, eu recebi a ligação da minha gerente, doutora Adriana, o disjuntor lá está com problema. Eu digo, cadê o Luiz? Não, o Luiz está lá no Porto das Dunas resolvendo umas coisas lá. O Luiz é o nosso eletricista. Eu digo, cara, operando que eu vou resolver. Aí liguei para um outro eletricista amigo meu, peguei ele na casa dele e fui lá, no apartamento. Qual era o problema? O prédio é um prédio antigo
E o sistema dele, né, de elétrico, não estava acostumado a todos os apartamentos com ar-condicionado. Lá são 4 aparelhos de ar-condicionado, nesse apartamento. E na época que ele foi construído, há 50 anos atrás, não tinha nem ar-condicionado. Né? Aí geladeira, freezer, micro-ondas, isso aqui faz com que a tensão do prédio elétrica suba. E aí o que é que eles fazem? O disjuntor, pá, desligam, justamente para dar proteção para não ter incêndio. Aí nós conseguimos fazer, entre aspas, uma gambiarra, porque nós estávamos na véspera de um feriado, era um sábado de manhã, tá certo? E quando o cliente saiu, a gente bloqueou os novos aluguéis, né? As reservas, bloqueamos as reservas e tivemos tempo de fazer isso, trocar um cabeamento lá que era necessário. É importante, então, que tudo esteja em contrato, mesmo que o imóvel esteja sendo alugado diretamente com o proprietário, é importante que haja um contrato, mesmo que sejam poucos dias de locação, mas esse contrato ele vai dar uma segurança para ambas as partes? Com certeza, um contrato é essencial. Você pega um contrato e diz, porque assim, ó, cliente também, muitas vezes, graças a Deus, a gente tem clientes maravilhosos, mas no mundo que a gente vive, nós temos pessoas que são totalmente relapsas. Eu já peguei um caso de uma cama que a gente tinha trocado no apartamento, assim, compramos uma cama nova. 2 meses depois, a faxineira foi lá, né, disse assim, doutora, disse para a Carolina, que é a minha gerente, Carol, a cama está quebrada. Aí a Carol, como? Se essa cama tem 2 meses. Aí a Carol foi lá e só ligou para a pessoa que alugou, né? Aí disse, não, a gente está indo aí para conversar com vocês. Olha, a cama devia ser uma cama antiga, todo dia a Carol, está aqui a nota fiscal. Foi comprada há 2 meses. Aí um deles olhou assim e disse assim, olha, vou dizer a verdade à senhora. A gente bebeu demais e tudo, e ficamos assistindo um vídeo lá e pulando em cima da cama. A cama foi feita para dormir, não para pular. Sim. Então, essas coisas acontecem, né? Então, foi tudo ok, a gente resolveu, o rapaz pagou o prejuízo, mas muitas vezes o cliente não quer pagar. Sim. Tá certo? Muitas vezes a gente descobre depois. Quebra uma cama, uma coisa dessa assim, aí eles pegam uma lata e colocam embaixo para calçar. A gente só descobre um dia depois que ele saiu, uma coisa desse tipo. Agora, tu imagina a gente que tem faxineira direta. E o proprietário? Que dificilmente vai no imóvel, né? Essas plataformas de aluguel por temporada, elas resguardam o cliente ou não? Existe hoje, como é que está em nível de Brasil, de regulamentação? Porque alguns países já se movimentam, né, na questão da regulamentação dessas plataformas. As plataformas, elas são muito boas de divulgação, mas a gente tem, no caso da gente, de várias pessoas que eu conheço, nós temos um problema sério. O cliente apronta uma dessa, a resposta, sentimos muito pelo seu incômodo. Entendeu? Então, é aí aonde vale o nosso jurídico. Tá certo? E também, geralmente, a gente embute em todas as reservas, uma taxazinha pequena, acho que é R$10, uma coisa desse tipo, por conta para não estar cobrando ao cliente um copo de vidro quebrado, né? E a gente aluga assim, o apartamento é para 6 pessoas, 6 pratos, 6 colheres, 6 pires, 6 xícaras, é tudo de 6. Entendeu? É para 4 pessoas, é tudo de 4. É para 10 pessoas, é tudo de 10. Nós não temos aquela história de dizer assim, não, pera ainda, eu vou colocar aqui. E todas as louças são louças que são facilmente repostas. Por quê? Porque é horrível você ter um conjunto de 6 copos de um tipo e, de repente, quebrar em 2, você ter 4 de um tipo e 2 de outro tipo. Então, a gente já compra aquela louça de nível de hotelaria, aquela loucinha branca, que xícaras brancas, pratos brancos, que você consegue repor com facilidade. Quero agradecer hoje a loja Vink, moda executiva, que me vestiu hoje, e agradecer você também por me fazer companhia. Hoje a gente fica por aqui. Tchau, tchau.